Um dia de cada vez caminhando pela palavra de Deus com reflexão, propósito e vida real. Seja muito bem-vindo ao Bíblia 365 na prática. Hoje é o dia 82 da nossa jornada, dia 23 de março. E seguindo nosso cronograma, os textos de hoje são Êxodo 34, João 13, Provérbios 10 e Efésios 3. Aos que estão no desafio de 20 dias na presença, saiba que você terá dias no secreto em que ouvirá a Deus tremendamente e tudo fará sentido. Porém, haverá dias em que parece que nada falou tão forte assim com você. Mas é exatamente aqui que o hábito nasce, a disciplina cresce, pois nem todo dia é sobre sentir. Alguns dias são sobre permanecer. Continue, porque é na constância que Deus forma profundidade. E sem mais delongas, Êxodo capítulo 34. Depois de tudo que aconteceu nos capítulos anteriores, o bezerro de ouro, a idolatria do povo, o momento forte em que Moisés quebra as primeiras tábuas, esse capítulo começa com algo poderoso. Deus não desiste. Ele manda Moisés subir novamente e refaz a aliança. Isso já reforça algo que víamos muito quando estávamos lendo Gênesis. A aliança não é sustentada pela perfeição do homem, mas pela fidelidade de Deus. Durante a Bíblia toda, Deus não altera o seu caráter. Moisés sobe outra vez ao monte, sozinho, em reverência, e ali o próprio Deus declara quem ele é, compassivo. Escute isso hoje. Deus é compassivo, bondoso, tardio em irar-se, grande em misericórdia e fidelidade. Apesar de tudo que aquele povo fez, ele começa falando com misericórdia. E a resposta de Moisés é exatamente o que o nosso coração deveria fazer. Sim, Senhor, somos um povo teimoso, nos perdoe, continue no meio de nós. E isso é profundo demais porque não é só sobre resolver um erro, é sobre não perder a presença. Porque mais grave do que o pecado é viver sem Deus. Por isso Moisés diz: sim, Senhor, erramos, pecamos, somos teimosos, mas por favor nos perdoe, não tire a sua presença de nós. Deus então renova a aliança, mas também reforça algo que relacionamento com Ele exige separação. Por isso, ele alerta sobre não se misturar com práticas idólatras. Não é isolamento, é questão de consagração. Proteger o coração de tudo que pode roubar o lugar de Deus. Sempre ore, peça ao Espírito Santo discernimento. As festas, depois que ele estabelece, revelam isso. A festa dos pães sem fermentos lembra da libertação e viver sem o pecado, que é simbolizado pelo fermento. Festa das primícias, reconhecer Deus como fonte de provisão. Festa da colheita, celebrar a fidelidade dele. Deus estava ensinando o povo a viver com memória, gratidão e dependência. Moisés permanece mais 40 dias e 40 noites com Deus. E ao descer do monte, seu rosto brilhava e ele nem percebia. Isso é lindo demais. Eu oro para que a presença de Deus te transforme de dentro para fora, ao ponto dos outros verem antes de você mesmo aquilo que o Senhor está fazendo na sua vida. Mas o povo não consegue sustentar essa glória, eles têm medo, por isso Moisés usa um véu. Hoje não precisamos mais cobrir o rosto. Agora nós refletimos a glória de Deus com liberdade, sendo transformados de glória em glória. Eu quero te fazer um convite. Estude um pouco mais sobre essa questão do véu aos olhos do Velho Testamento e do Novo Testamento. Quem permanece na presença de Deus pode até não perceber, mas carrega uma glória que transforma tudo ao redor. Partindo para João, capítulo 13. João começa situando tudo em um momento muito específico, a Páscoa.
A mesma festa que vimos em Êxodo, que celebrava libertação. Mas agora Jesus está prestes a cumprir o verdadeiro significado da Páscoa. E a frase que abre tudo já define o capítulo inteiro. Jesus diz que, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Esse até o fim não é só até o último momento, é o ato extremo de se entregar na cruz. Até na cruz ele amou. E é exatamente nesse contexto que Jesus, sabendo quem ele é, de onde veio, o que vai acontecer com ele se levanta para servir. Isso quebra toda a lógica humana. No mundo, quem tem autoridade é servido. No reino, quem tem autoridade serve. Lavar os pés era tarefa de servo e ainda dos mais simples. Jesus faz isso com todos, inclusive com Judas. Aqui tem algo muito profundo, a Bíblia toda é profunda. Jesus não serve porque os outros merecem. Ele serve porque essa é a natureza dele, é quem ele é. Quando Pedro resiste, Jesus fala: se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Não era apenas um gesto físico, é sobre ser limpo por Cristo, fazer parte com ele. Pedro então fale para que ele seja lavado por completo. Mas Jesus responde que quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Aqui ele está querendo dizer que o banho representa a salvação completa, é a sua salvação. Os pés representam o caminhar diário, que precisa de constante purificação, um dia de cada vez, sendo ajustado no caminho. Depois disso, Jesus deixa claro: se eu lavei os pés de vocês, façam assim também uns com os outros. O reino de Deus não é sobre posição, é sobre uma postura. Logo após essa cena, Jesus se angustiou no seu espírito. Ele sente o peso da traição, da cruz, do que está por vir. Jesus não era indiferente à dor, mas ele não é governado por ela. Ao resumir os mandamentos, amem uns aos outros como eu amei vocês, Jesus está declarando um amor que serve, que se entrega, que permanece até o fim. E ele diz: é assim que vocês devem fazer, pois também reconhecerão quem vocês são. Não é pelo que falam, é pelo amor que carregam. Ao ler este capítulo, fiz anotações de coisas que o Senhor falou comigo, mas não coloquei aqui, pois entendi que era algo pessoal. E com isso eu quero te encorajar a permanecer no desafio dos 20 dias, na sua leitura, e ouvir o que Deus tem em específico para você. Partindo agora para Provérbios, capítulo 10. A partir daqui, Salomão começa a mostrar contrastes claros entre o justo e o ímpio. Não está apenas dando conselho, é como se ele mostrasse: olha o caminho, olha onde cada um termina. Ele mostra que a vida de uma pessoa não impacta só ela, impacta quem está ao redor. Um filho sábio alegra, um filho tolo entristece. Ao longo do capítulo, um padrão vai ficando evidente. O justo vive com princípio, constância e temor. O ímpio vive por impulso, aparência, imediatismo. E isso aparece em áreas muito práticas nas nossas vidas, no trabalho, nas palavras, no caráter. Um ponto muito forte que Salomão bate várias vezes é sobre a boca e como temos que cuidar com isso. As palavras dos justos alimentam, mas as do ímpio ferem e destroem. No final, tudo se resume a isso. O justo tem fundamento, o ímpio é passageiro. Um constrói sobre algo eterno, o outro sobre algo que não sustenta. Provérbios 10 não é só sobre comportamento, é sobre qual a direção a sua vida está tomando. Todos os dias estamos escolhendo ser guiados pela sabedoria ou pelo impulso, construir algo sólido ou viver no imediato, falar vida ou liberar destruição. E no fim, os frutos sempre aparecem. E para finalizar o dia de hoje, Efésios capítulo 3. Paulo começa falando de algo que ele chama de mistério. Mistério na Bíblia não é algo impossível de entender. É algo que estava oculto, mas agora foi revelado. E qual é esse mistério que Paulo traz? Ele diz que nós, os gentios, somos co-herdeiros.
E isso é enorme porque durante séculos a promessa parecia restrita apenas a Israel. Mas agora em Cristo, Deus revela algo que estava no plano dele desde o início, mas as pessoas não entendiam. Não existe mais separação, não existe mais os de fora e os de dentro. Você e eu fomos incluídos. Somos co-herdeiros, participamos da herança, temos direitos, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa. Somos parte da família de Cristo. Paulo reconhece que ele não merecia essa missão, mas recebeu pela graça. Avisar isso aos gentios. E mais, ele traz que através da igreja, que somos nós, o corpo de Cristo também, a sabedoria de Deus está sendo revelada até as regiões espirituais. Isso mostra que a sua vida, a minha vida com Deus tem um impacto muito maior do que imaginamos. Existe uma dimensão espiritual sendo afetada pela nossa caminhada. E não se esqueça, em Cristo temos ousadia e acesso com confiança. Antes o acesso era limitado, mediado, distante. Agora nós podemos nos achegar a Deus com liberdade, sem medo, com confiança pela fé em Cristo. Então Paulo para de instruir e começa a orar por eles. E quero que você se inclua nessa oração. Paulo pede fortalecimento no interior, Cristo habitando no coração, raízes firmadas em amor. E fala sobre algo que é quase impossível de medir, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. É como se Paulo dissesse que isso é imensurável. Conhecer esse amor que excede todo entendimento. Com o mero entendimento não dá. É preciso viver, experimentar, ser preenchido por esse amor, até sermos cheios de toda a plenitude de Deus. Esse é o nosso alvo com esse projeto, com esse desafio dos 20 dias. Não é uma vida rasa, mas uma vida cheia da presença. Paulo encerra mostrando que Deus faz mais do que pedimos, mais do que pensamos, e faz dentro de nós. Senhor, obrigada porque a Tua graça nos alcança mesmo quando falhamos. Nos ensina a valorizar a Tua presença acima de tudo. Forma em nós um coração que serve, que ama de verdade, que permanece mesmo quando não sente. Alinha os nossos desejos com os Teus e nos leva a viver uma vida firme, cheia da Tua sabedoria. Revela em nós a profundidade do Teu amor, um amor que transforma, que sustenta. Assim como Paulo, eu oro por cada pessoa que está seguindo o projeto e o desafio. Seja agora fortalecido no Espírito, para que Cristo viva em você. Peço a Deus que, cheios do amor, você seja capaz de participar com os demais seguidores de Jesus, da dimensão insondável do amor de Cristo. Experimente a largura, teste o comprimento, suba as alturas. Viva uma vida cheia da plenitude de Deus. Deus pode fazer qualquer coisa, muito mais do que podemos imaginar ou pedir nos nossos sonhos. Quando Deus age, Ele nunca o faz de modo forçado, pois o seu agir em nós é por seu Espírito. Faça dentro de nós, Senhor, de modo profundo, em nome de Jesus. Glória a Deus por todas as gerações, para todos sempre. Amém e amém. Que Deus te acompanhe hoje. Viva essa palavra na prática. Amanhã seguimos juntos no dia 83 da nossa leitura.